Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a TV Aparecida. Estamos ao vivo e você vê imagens da nave sul aqui do Santuário Nacional. Daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, nós vamos participar da celebração eucarística direto aqui da Casa da Mãe Aparecida. E você vê as imagens internas, o Episcopado Brasileiro presente já aqui, próximos ao altar central. E vamos rezar pelos nossos bispos, por essas 2 semanas de trabalho que eles terão aqui na capital mariana da fé. Bem-vindo, bem-vinda aos Dons da Igreja. O tema deste ano da Assembleia Geral da CNBB é a votação, então, das diretrizes gerais de ação evangelizadora para a Igreja no Brasil. E é muito importante para que todos nós possamos entender o que são essas diretrizes, porque são elas que nos darão as orientações para os bispos diocesanos aplicarem os seus planos de pastorais. Mas eu vou conversar com o Dom Leomar Brustolin, ele é o arcebispo de Santa Maria, ele também é o presidente da comissão que trabalha as diretrizes gerais de ação evangelizadora para a Igreja no Brasil. Dom Leomar, primeiramente, muito obrigado. Eu imagino o dia hoje intenso para a gente entender como essas diretrizes têm sido trabalhadas com o Episcopado agora nesse processo já final de votação. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde você que nos acompanha pela TV Aparecida. As diretrizes, como a própria palavra diz, são linhas de ação da Igreja no Brasil, geralmente escolhidas para um quadriênio, porque o Brasil é muito grande, os desafios são muitos, as oportunidades tantas. O que da Amazônia ao Rio Grande do Sul nós vamos escolher como pontos fundamentais para a missão de evangelizar? E é isso que fazemos há muitos anos no país. E sempre a CNBB é responsável por isso. Mas a grande questão agora nós fizemos as últimas diretrizes de 2019 até 2023. Mas em 2023, em 22, já começava a se falar do sínodo. E o sínodo foi justamente 23 e 24. Então, para esperar o sínodo em Roma, nós protelamos. Então, o que deveria ser em 2023 era para ser votado em 2025. Mas em 25, bem na hora da Assembleia, tudo preparado, faleceu o Papa Francisco. Era preciso esperar a eleição do novo Papa para incorporar o pensamento dele nas diretrizes. Então, só agora em 2026 estamos fazendo isso. Um trabalho de 4 anos de escuta, muita escuta de muitas pessoas, bispos, comunidades, dioceses, organismos do povo de Deus, expressões da Igreja no Brasil. Estávamos comentando na Assembleia que certamente foi o documento que mais houve participação das mais diferentes instâncias da Igreja no Brasil. Dom Leomar, a gente estava percebendo então essas diretrizes, elas dizem respeito a todos os setores dentro da igreja. Então, a questão da pastoral familiar, da ecologia, são todos os setores que são abordados? Sim. São linhas de ação, em primeiro lugar, para cada bispo em sua igreja local fazer seu plano pastoral. Depois, isso vale para todas as pastorais na pluralidade e na riqueza de nossas pastorais, mas também os movimentos, as escolas católicas, as universidades, os grupos. Não dá uma uniformidade, mas dá uma linha para uma unidade sinodal. Sinodal é caminhar juntos. Imagine se nós não tivéssemos uma linha para caminhar no meio de tantas experiências. Cada um pode dizer, a minha equivale. Então, sentados, refletindo, nós discernimos, e é interessante, cada bispo, cada grupo pode se manifestar, e agora estamos na fase de refinamento do texto, para que ele seja publicado ainda este ano, mas ele vai ser votado. Só uma curiosidade, em 4 anos nós já tivemos 26 versões do texto. O instrumento Labores número 2, que está agora com os bispos, é resultado de 26 redações. E agora, nesses dias, por isso que as pessoas dizem, mas por que eles estão num trabalho tão intenso? São mais de 200 parágrafos e cada parágrafo é votado individualmente. Então é um trabalho muito sinodal, muito participativo. E é interessante a gente destacar isso, porque ao contrário de uma democracia que as pessoas só falam sim ou não, aqui é um processo democrático, mas participativo. Participativo justamente nesse sentido, de que cada um pode colaborar, contribuir com aquilo que está sendo colocado, mas um detalhe importante, é feito um discernimento, um critério. Nós podemos, 2, 3, pensar parecido ou diferente. O que vai incorporar? Isso porque tem uma pergunta fundamental nas diretrizes. O que o Espírito Santo está querendo da Igreja no Brasil agora? O primado não é nosso, é do Espírito. Nós escutamos muito o Senhor,
tentamos fazer ao máximo a sua vontade, colocando no texto aquilo que é mais urgente para evangelizar o país. Dom Leomar, tem uma expectativa de quando o documento termina de ser votado? Nós esperamos que até terça-feira esteja tudo pronto, porque nós começamos hoje, amanhã vamos trabalhar até às 20 horas. E você que está em casa nos acompanhe com a oração, porque o trabalho do seu bispo e de todos nós é muito intenso aqui em Aparecida. E ainda no domingo vamos trabalhar toda manhã, ainda com as diretrizes, e na segunda-feira começam as votações para que a gente possa, no final da segunda-feira, se Nossa Senhora Aparecida nos ajudar, vai ser muito bom e tenho certeza que ela ajuda, nós vamos concluir. Dom Leomar, quero agradecer muito a gentileza, o senhor preside a celebração agora, a gente sabe do dia intenso, então muito obrigada, uma boa assembleia e bom trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus. Dom Leomar Brustolin, então, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também o presidente da comissão que trabalha as diretrizes de ação evangelizadora para a Igreja no Brasil. Hoje foram publicadas e divulgadas também as análises eclesial e social. Essas duas análises foram feitas pelo Episcopado Brasileiro e elas foram apresentadas aos jornalistas. Essas análises mostram as preocupações com esses dois setores, tanto a parte eclesial, onde a Igreja olha com muito cuidado e atenção, mas também para toda a realidade social do nosso país. E a Rafaela Lourenço acompanhou a entrevista coletiva e traz um pouco dessas percepções e dessas análises aqui para os dons da Igreja. Olá, Rafaela, uma boa tarde para você. Boa tarde, Camila, e a você que nos acompanha aqui no Dons da Igreja. Entre os temas abordados pelo Episcopado Brasileiro nesta sexta-feira está a análise da conjuntura eclesial e sociocultural do país. Na coletiva, Dom Joel, que é bispo de Petrópolis e presidente da Comissão para a Doutrina e Fé da CNBB, destacou que a análise vem para nos ajudar a compreender as novas diretrizes e como elas vão ao encontro das realidades e desafios, tanto da vida da Igreja quanto da sociedade como um todo. E ele reforçou que devemos assumir como prioridade a iniciação da vida cristã. Iniciação à vida cristã, eu diria que é uma urgência com U maiúsculo e ampliado. Hoje se trata, primeiro, de descobrir o que nós estamos falando a respeito de iniciação à vida cristã. Não é catecismo doutrinal. Nós vivíamos num tempo, vocês não, num tempo em que família ensinava a rezar, escola tinha ensino religioso e até catequese. Na escola que eu estudei tinha, na escola primária, eu sou do tempo do primário, não façam a conta, por favor. Hoje não. Hoje você tem um exemplo conhecido de pais que fazem a opção de sequer batizar os filhos ou transmitir qualquer tipo de experiência religiosa, como se fosse possível. Isso é uma falácia, isso é falso. Porque se você nada transmite, na verdade você está dizendo que o encontro com Jesus, a experiência de fé, ela não é importante. Você está formando um sem religião. Então, nesse sentido, a Igreja precisa explicitar os seus processos de iniciação à vida cristã. Já Dom Francisco Lima, que é bispo de Carolina, no Maranhão, e coordenador do grupo de análise da conjuntura social da CNBB, falou sobre os desafios da polarização e da violência. A ciência e a tecnologia, a razão humana que veio para ser o objeto de construção do futuro, veio se tornar, foi o contrário, foi objeto de destruição do futuro. O ser humano não evoluiu nesse sentido. As análises que são feitas tanto na Ásia, quanto no Oriente Médio, quanto na Europa, notadamente na França, simpósios que estão acontecendo na Universidade, na Sorbonne, em Paris, para se dizer que o que foi que o ser humano fez que ele não conseguiu racionalmente elaborar ditames e critérios para que ele pudesse viver em paz. E o bispo destacou ainda a necessidade ampla de paz em todo o mundo. Camila, eu volto com você. Hoje, durante a sessão desse terceiro dia de trabalho da Assembleia Geral, também foi votado o novo presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Dom Rodolfo Weber é o novo presidente da comissão e ele assume então a comissão depois que Dom
que o bispo anterior, ele tinha então, Dom Teodoro, ele tinha então sido nomeado para a diocese de Cabo Verde, na África. Então, por isso que foi necessário escolher um novo presidente para a Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Daqui a pouco, então, às 6 horas da tarde, você participa conosco aqui da celebração eucarística, direto do altar central do Santuário Nacional. Amanhã, o Episcopado se reúne novamente a partir das 8 horas da manhã com a oração das laudes, seguida então de muitos trabalhos em cima das diretrizes gerais de ação evangelizadora para a Igreja no Brasil. Você acompanha com os dons da Igreja e também toda a programação aqui na TV Aparecida. Desejo uma ótima tarde para você, uma boa celebração. A gente vai nesse fim de semana também mostrando todos esses detalhes, amanhã pela manhã e no domingo às 8 horas da manhã, a celebração tradicional já aqui no Santuário Nacional será presidida por Dom Orlando Brandes e também com todo o Episcopado. Amanhã tem sábado no Santuário, a partir das 10 da manhã, nós vamos trazer também ao vivo as informações direto do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, com os quase 400 bispos presentes aqui na capital mariana da fé. A gente agradece a sua participação e a sua audiência. Amanhã tem Dons da Igreja às 10 para 7 da manhã aqui na TV Aparecida. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.